Tudo bem? Hoje a gente vamos falar aqui sobre transporte e comunicações. Antigamente as pessoas dispunham de poucos recursos para se deslocar de um lugar para outro, para levar cargas e a maioria fazia os percursos e levava todo tipo de objeto a pé ou em lombo de cavalos. Era muito sofrimento, né? O cara levar coisas para fazer viagens longas e em lombo de cavalos, né? Ou de burros. Poucos podiam utilizar carroças ou charretes puxadas por animais, porque era caro manter os veículos e os animais. Era muito caro para fazer esse tipo de transporte naquela época. Nas grandes cidades brasileiras, há mais de 130 anos, surgiu o transporte coletivo, que muitas pessoas podem usar ao mesmo tempo, com os bondes puxados por animais e os primeiros ônibus que começaram a circular foi em 1938. Para quem não tem ideia, os primeiros ônibus que começaram a circular foi do ano de 1838. No Rio de Janeiro também movidos por tração animal. À medida que a tecnologia se desenvolvia, os veículos de passageiros passaram a ser movidos por motores elétricos ou combustão. Para percorrer grandes distâncias, além de veículos terrestres, como ônibus, carros ou trens, muitas pessoas atualmente viajam de avião, o transporte marítimo ou fluvial, né? Também continuam sendo muito importante nos dias de hoje. As mudanças não param de acontecer. Os meios de transporte continuam se transformando conforme-se as necessidades humanas e as inovações tecnológicas. Com a chegada da energia elétrica, surgiram novas formas de comunicar e de partilhar ideias com um grande número de pessoas nos últimos 90 anos. O rádio e a televisão passaram a transmitir todo tipo de conteúdo. A primeira transmissão do rádio no Brasil ocorreu em 1922. Em 1922 foi que ocorreu a primeira radiação de rádio. Por muitas décadas, o rádio foi aparelho mais usado pelas pessoas para se divertir e saber notícias sobre o Brasil e o mundo, né? Era muito bonito naquela época, aquele radinho que o pessoal usava, né? Hoje ainda a gente tem a lembrança daquele radinho. A partir dessa década de 1950, o rádio começou a dividir espaço com televisão. Nos primeiros anos da televisão havia poucos aparelhos. Por quê? Era muito caro. Não era todo mundo que podia comprar uma televisão, não. Naquela época, pessoal, quem tinha uma televisão era rico, um pobre não possuía uma televisão porque era muito dinheiro. É muito engraçado a gente dizer hoje para os filhos da gente que uma televisão, quem tinha era rico. Hoje não vale nada mais, né? Quase nada, aliás. E os programas eram ao vivo e as imagens eram transmitidas em preto e branco. Não era que nem hoje que tinha a televisão colorida, né? Era em preto e branco. E quem tinha uma televisão colorida era uma tela que colocava uma tela e dizia: eu tenho uma televisão colorida, mas a televisão colorida não existia ainda, né? Atualmente outros aparelhos como telefones, celulares e computadores e tablets tornaram-se populares e modificaram as formas de comunicações. Era uma época muito sofrida naquela época, porque uma televisão fazia diferença na vida de familiares, né? Porque eu mesmo cansei de sair da minha casa para assistir televisão em outra casa, porque a gente não tinha televisão na época da gente não, galera. A gente não tinha televisão não. Era um negócio meio complicado, a gente juntava 5, 6, até 10 meninos, ia para casa de uma pessoa que tinha mais condição na época, que dizia que tinha dinheiro, era rico, né? A gente ia para casa desse pessoal para assistir as novelas, assistir os filmes, né? E assistir várias coisas do programa da época, né? Então, e era aquele negócio porque tinha que chegar, ficar calado, porque quando a gente começava a conversar, a dona da casa dizia: olha, se você começar a falar,
ia conversar, vocês vão para casa de vocês, não venha mais não. Então a gente chegava, ficava bem caladinho e pronto. A gente só conversava quando chegava no caminho, eu chegava em casa, ia contar como foi a novela, como foi o filme, e era desse jeito naquele passado, galera. Eu cheguei a participar disso aí, Hoje eu conto pro meu povo, para os meus filhos, eles nem acreditam que a gente passamos por essa situação do passado dos tempos, há 30, há 35 anos, há 40 anos atrás. É isso aí, galera. Se inscreva nesse canal, deixe seu like e toque o sininho de notificações aí para quando a gente tiver algum vídeo novo aí, fazer mais alguns vídeos, a gente mandar para vocês aí. Fique com Deus.